Bebê se recusa a deixar o peito do pai. Médico chama a polícia quando descobre o porquê. Bob e Megan ficaram surpresos com o comportamento de seu bebê recém-nascido John. Estava realmente fixado no peito de Bob. Ele estava tocando, apontando e até sentado no peito de seu pai. A princípio, Bob e Megan acharam engraçado, mas depois eles decidiram perguntar a um médico sobre esse comportamento. Quando ouviu o que o pequeno John fez, ficou chocado. Bob teve que vir ao hospital imediatamente. O médico disse a Bob e Megan que não havia tempo a perder. Bob teve que correr para o hospital, pois isso poderia ser muito perigoso. O médico tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas precisava examinar Bob para confirmar sua intuição. Megan e Bob imediatamente entraram no carro. Megan estava em pânico. O que estava acontecendo com seu amado marido? Bob nunca teve que ir ao hospital. Ele era jovem, em forma. No entanto, eles não podiam ignorar os sinais que seu bebezinho John estava dando a eles. Esta poderia ser uma situação de vida ou morte. Quando finalmente chegaram ao hospital, o casal foi socorrido pelo assistente do médico. Ela lhes disse que o médico estava muito ocupado, mas que viria o mais rápido possível. Bob ficou um pouco frustrado e ainda mais preocupado. Não tinha tempo para esperar. Onde estava seu médico? À medida que a frustração crescia, Megan teve que acalmar Bob, mas Bob não estava tendo nada disso. Ele exigiu ver o médico. Ele passou direto pelo assistente dentro do consultório do médico. Ele estava tratando outro paciente e parecia muito confuso, mas Bob não poderia se importar menos. O médico disse a Bob para se acalmar, senão ele não o ajudaria. Por sorte, o outro paciente ouviu a situação. Como ela não estava em uma situação de risco de vida, ela se ofereceu para voltar mais tarde. Ela podia ver no rosto de Bob que ele estava realmente preocupado. Depois disso, o médico estava se preparando para examinar Bob, mas logo no primeiro exame, o médico empalideceu. Ele rapidamente fez mais alguns testes. Ele pensou que Bob seria mais saudável, mas esse pode não ser o caso. O médico fez algumas perguntas básicas sobre suas vidas. Ele tinha que saber em que condições eles estavam vivendo. Então ele perguntou a Bob sobre seu estilo de vida. Quando ouviu as respostas a essas perguntas, a atitude do médico mudou completamente. Como você pode viver assim? Era como se o médico culpasse Bob apenas por seu estilo de vida. Mas Bob não sabia o que estava acontecendo. Ele se exercitava 5 vezes por semana e comia de forma saudável. Enquanto ele não sabia o que estava acontecendo, o médico rapidamente saiu da sala com o dossiê. Enquanto caminhava no hospital, o médico não pôde deixar de pensar em sua condição de saúde. Como esse homem se meteu nessa situação? Como ele não sabia que esse não era exatamente um estilo de vida saudável? No momento em que o médico se afastou para exames extras, ele deixou Bob e Megan no consultório. Bob ficou ainda mais frustrado do que já estava. Gritou para o assistente que o médico precisava voltar. Ela pediu reforços, pois ficou um pouco assustada com a frustração de Bob. O médico voltou assim que pôde. Bob se acalmou e agora teve a chance de inspecioná-lo um pouco mais de perto. Quando ele olha mais de perto para o peito, tudo muda. O médico sabe o que está olhando e congela em suas trilhas. Ele claramente está chocado com suas descobertas e murmura para si mesmo: "Oh, isso não pode ser verdade." Ao sair da sala, ele corre para Megan que ela tem que entrar na sala. Ambos precisam saber o que está acontecendo. O médico perguntou a Bob se ele tinha parentes que estavam doentes e precisavam ir ao hospital também, cujas queixas estavam relacionadas ao peito. Bob começou a pensar em parentes. Ele não conseguia pensar em nenhum, mas depois de alguns minutos, alguém atingiu sua mente. Anos atrás, uma de suas tias tinha algo no peito. Eles estavam preocupados no início, mas os médicos não conseguiram diagnosticar nada. Depois disso, não foi mais um problema, até alguns anos atrás. Aparentemente, sua tia estava no hospital, sentindo-se muito doente. Seu peito doía muito e ela teve que ser levada às pressas para o hospital. Ela sentiu pressão constante e vomitou várias vezes antes de irem para o hospital. Seu tio achou que ela estava de ressaca,
pois ela bebeu um pouco demais na noite anterior. Mas não foi o caso. Depois de passar mais 15 minutos no banheiro, sua tia pediu ajuda ao tio. Quando o tio de Bob viu a tia Jennifer, ele sabia que ela tinha que ir para o hospital. Estes não eram sintomas de uma ressaca. Só para ter certeza, ela fez um teste de gravidez. Eles queriam ter certeza de que ela não estava grávida. Depois de fazer o teste, ela teve que esperar alguns minutos, que pareceram horas, mas ela ficou chocada com os resultados. Para sua surpresa, ela estava grávida. Ela não podia acreditar, pois eles não queriam mais filhos. Eles já tinham 2. Eles tomaram uma decisão ousada que não seria fácil para nenhum pai. Eles decidiram que queriam um aborto. Foi melhor para eles e para o bebê, pois eles já estavam na casa dos 40 anos. Mas enquanto Bob estava contando tudo isso para o médico, ele perguntou por que ele precisava saber disso. O que a gravidez tinha a ver com a saúde dele? O médico respondeu que queria saber tudo sobre sua história familiar, mas concordou que a gravidez de sua tia não poderia ser algo hereditário. Portanto, eles foram para o próximo assunto. O médico perguntou a Bob sobre seu passado, mas não seu passado médico. Ele perguntou sobre seus pais. Bob não entendia por quê. Eles haviam morrido anos atrás. Porque o médico queria saber alguma coisa sobre seus pais. Já era muito trágico para Bob falar sobre isso. Os pais de Bob morreram anos atrás em um trágico acidente de carro. Eles estavam juntos há anos e Bob estava no banco de trás quando seu pai perdeu o controle do veículo. Bob sobreviveu, mas seus pais não. Mas isso era algo que o médico não esperava necessariamente. Ele tinha outras informações. Ele não queria negar a perda de Bob, então ele queria investigar e ter certeza de dizer as coisas certas. Ele perguntou mais sobre seus pais. Tudo sobre a mãe parecia confirmar, mas o médico não tinha tanta certeza sobre seu pai. O médico sabia do acidente de carro de seus pais, mas o médico encontrou algo que nem mesmo Bob poderia saber. Mas ele teve que fazer um teste de DNA para ter 100% de certeza. Como ele poderia ser gentil com Bob? O médico deu um jeito, fazendo alguns exames que precisavam de algumas amostras de DNA. Depois disso, ele instruiu seu assistente a fazer um teste de DNA imediatamente. Quando os resultados chegaram e o médico deu uma olhada, ficou chocado. O médico estava certo o tempo todo. Bob e seu pai não combinavam com base em seu DNA. Claro, Bob não sabia disso. Mas como o médico ia dizer isso? Então o médico teve uma boa ideia. Talvez houvesse outra pessoa no banco de dados que combinasse com Bob. Talvez seu pai verdadeiro também fosse paciente do hospital. Depois que o assistente voltou com esses resultados, o médico realmente empalideceu. Ele não tinha previsto isso. Houve uma correspondência de 100%. No entanto, o médico ficou chocado quando viu o nome que combinava com Bob. Além disso, ele agora tinha que chamar a polícia. Certamente, Bob não poderia saber disso, mas o médico tinha que cumprir seu dever. Ele esperou a polícia chegar antes de voltar para Bob. Tanto Bob quanto Megan ainda estavam muito nervosos. O que estava acontecendo? O médico não falou com eles por mais de 1 hora, mas eles tiveram uma surpresa quando ele finalmente voltou. Não só o médico estava entrando no consultório, mas a polícia estava ao lado dele. Senhor, você precisa vir conosco. Bob ficou chocado. Por que ele tinha que vir com a polícia? Ele não sabia de nada. A polícia disse a Bob que eles explicariam na delegacia. No carro em direção à delegacia, Bob quase começou a chorar. Primeiro, temeu por sua saúde, para a qual ainda não tinha respostas, e depois foi levado pela polícia. Este dia poderia ficar pior do que já era? Quando chegaram à delegacia, ele teve que se sentar na sala de interrogatório. A polícia fez algumas perguntas sobre sua juventude, por que ele estava no hospital e sobre sua esposa Megan, que estava esperando na delegacia. Mas depois dessas perguntas fáceis, seu tom mudou. Eles perguntaram sobre seu paradeiro desde que seus pais morreram. Eles perguntaram o quão bem ele sabia o que sua mãe fazia em seus primeiros anos. Quanto tempo ela estava junto com o pai de Bob. E depois disso, a polícia mostrou algumas fotos. Eram fotos de sua mãe,
com várias figuras masculinas. Quem eram esses caras? Bob perguntou por que eles queriam saber isso. O que sua falecida mãe tem a ver com alguma coisa? Bob ficou bravo novamente. Ele não aceitava essa situação, queria saber sobre seu estado de saúde. A polícia disse a Bob que eles explicariam a situação depois que ele os ajudasse. Eles mostraram as fotos outra vez, perguntando se Bob reconhecia alguns dos homens. Disse-lhes que não conhecia nenhum deles. Então eles finalmente revelaram por que Bob estava aqui. Bob, nós temos que te dizer uma coisa. Aparentemente, a mãe de Bob teve muitos casos quando era mais nova. Também na época em que Bob nasceu. Disseram a Bob que seu pai biológico não era o mesmo homem que o criou. Seu pai biológico era um desses caras. Mas aquele homem não era necessariamente um bom cidadão. Ele era conhecido por ser um criminoso. Eles não conseguiram pegá-lo por anos, mas ao descobrir que Bob era seu filho, eles poderiam ter uma pista. A polícia pediu a Bob para se aproximar do homem. Não só eles poderiam pegá-lo, como também era uma possibilidade de descobrir sobre seu estado de saúde. Teria algo a ver com seu pai? E o médico poderia finalmente descobrir o que é. Ainda o assustava. Bob concordou em ajudar a polícia. No dia seguinte, ele teve que se aproximar dele, esperando ganhar sua fé sendo seu filho. Talvez ele pudesse fazê-lo falar. Bob estava muito nervoso quando se aproximou dele, mas isso logo mudaria. O nome de seu pai era Michael. Ele o cumprimentou imediatamente. Bob queria dizer a ele imediatamente que ele era seu filho, mas ele não parecia interessado em Bob, então ele não teve a chance. E agora, como ele poderia entrar em contato? A polícia lhe disse que ele precisava ir para sua casa. Eles o apoiariam imediatamente. Ele bateu na porta e o mesmo homem abriu a porta. Bob imediatamente disse: "Eu sou seu filho." A reação dele foi algo que Bob não esperava. "Eu sabia", e disse o velho. Ele começou a chorar e abraçou Bob imediatamente. Michael disse a Bob que ele sempre soube que sua mãe era completamente honesta com Michael. Eles conversaram por um tempo, mas Bob sabia que precisava de algo dele. Ele tinha que obter as respostas que a polícia queria. Bob perguntou sobre o que ele fazia para viver, e pouco depois, Michael admitiu alguns crimes. Este foi o momento em que a polícia entrou. Bob estava assustado, mas ao mesmo tempo aliviado. Michael foi levado sob custódia e Bob foi agradecido por seu esforço. Embora fosse seu pai, realmente não parecia. Depois disso, ele foi autorizado a voltar ao hospital para novos exames. Quando voltou ao hospital, com Megan, o médico começou a examinar Bob imediatamente. Aparentemente, seu pai Michael tinha uma longa doença hereditária que era muito rara. O médico estava com medo de que Bob tivesse a mesma doença. Depois de horas de exames, o médico podia dar-lhes a notícia. Bob não tinha essa doença, mas teve uma pequena lesão pulmonar, que foi notada pelo bebê. Mas com alguns medicamentos, isso não duraria muito. Além disso, Bob não se sentiu mal ou algo assim. Eles foram autorizados a ir para casa e só podiam agradecer a uma pessoa. Eles estavam tão agradecidos por seu bebê John. Foram dias agitados para Bob, mas ele estava feliz por poder contribuir para a sociedade ajudando a polícia. Além disso, ele conheceu ainda mais sobre seus falecidos pais, que ele ainda respeitava apesar das notícias. Mas vinham mais notícias boas. Após esses dias agitados, Bob queria se casar com sua esposa Megan, que tanto o apoiou. Eles voaram para uma ilha exótica e se casaram lá, celebrando seu eterno amor um pelo outro. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa linda história.